Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um VicoCast. Eu sou Alexandre Macedo, diretor executivo da Vicofarma, e queria te convidar a vir assistir aqui com a gente. Mas antes de você começar, curte, comenta, compartilha, começa a seguir aqui o nosso canal no YouTube, depois acompanha lá com a gente os cortes no Instagram, começa a seguir depois os nossos convidados também. Bem, hoje nosso tema é de extrema relevância, a gente está vivendo aqui na nossa cidade a COP30, um dos maiores eventos climáticos do mundo, né, evento da ONU, e a gente hoje vai conversar sobre sustentabilidade, né? Hoje nossos convidados vão falar sobre logística reversa, sustentabilidade, clima, enfim. Vamos conversar sobre bastante coisa aqui, então vem, aproveita, curte, informação de qualidade para você hoje, e nossos convidados aqui vão dar seguimento aqui na nossa conversa. Então sejam muito bem-vindos. Professor Vitor Martins, professor André Mello, sejam muito bem-vindos aqui ao VicoCast. Então a gente vai bater papo hoje, conversar sobre o que vocês dominam muito bem. A gente queria aproveitar a COP agora para falar sobre sustentabilidade, que é um tema extremamente relevante. A gente já antes de começar aqui já estava conversando sobre sustentabilidade e como ela está no nosso dia a dia a gente não percebe, né? Como a gente vive sustentabilidade e não percebe, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, a gente tem diversas ações sustentáveis que a gente pode fazer, mas a gente talvez nem se dê conta, né? Você vai passando desapercebido, não é? Então, eu queria ouvir de vocês, como é que vocês enxergam assim, essa sustentabilidade no dia a dia, que envolve bem-estar, que envolve saúde, que envolve qualidade de vida? Como é que eu, em casa, consigo ser sustentável? Como é que eu enxergo que tipo de ações? O que é sustentável, né? Só para a gente entender e começar a falar sobre o tema. Aí fica à vontade, quem quiser começar. Ok, boa tarde Alexandre, André. Eu inicialmente quero agradecer o convite, participar aqui do VicoCast, uma iniciativa aí da Vicofarma. Isso. E dizer que para a gente é sempre uma satisfação falar sobre sustentabilidade, porque é uma das áreas que a gente atua na universidade, né? Eu faço parte da engenharia de produção da UEPA e atuo num programa de pós voltado para a área de sustentabilidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vinha conversando inicialmente, inevitavelmente, acho que a grande maioria das pessoas acha que sustentabilidade está relacionada somente às questões ambientais. Exatamente. Né? Mas a gente entende que a sustentabilidade ela perpassa por um tripé que envolve as questões ambientais, econômicas e principalmente sociais. Né? Então, sim, dentro desse contexto social, eu entendo que tem muita coisa a ser desenvolvida que acaba impactando diretamente aí a vida das pessoas de forma, vamos dizer, mais contundente. Sim, verdade. Então, existem diversas ações a serem feitas no âmbito social, né? Muitas outras também nas questões econômicas e tantas outras também nas questões ambientais. E falar sobre essa relação, né? Como que a gente, quanto pesquisador, como que a universidade consegue promover essa sinergia entre academia e empresa, né? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque eu sempre tento fazer essa aproximação, mas a importância disso, de promover essa sinergia, é tentar alinhar os objetivos, né? Dentro desse contexto de sustentabilidade. Então, o que é que a academia pode fazer, o que é que a universidade pode fazer para estar contribuindo com os objetivos das organizações e, consequentemente, impactar a vida das pessoas, né? Então, tem uma série de ações que precisam ser feitas. Eu não vejo as organizações andando sozinhas rumo a esse objetivo e muito menos a universidade. Eu acredito que é uma via de mão dupla e que a gente tem diversos fatores a serem analisados, né? Como quais os desafios precisam serem superados, quais conceitos precisam ser validados nesse contexto, como que a gente pode impactar efetivamente e medir esse impacto na vida das pessoas por meio de indicadores. Então, assim, tem diversas frentes, diversos contextos que precisam ser considerados dentro dessa temática de sustentabilidade. É um desafio aproximar, talvez, a universidade, vocês que estão lá dentro, aproximar a universidade do público, né? Trazer a universidade para fora ali a pesquisa é extremamente importante, mas da aplicação, né? Da aplicabilidade, sim, da pesquisa e trazer esses temas que são extremamente relevantes para o público, do modo geral, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Levar, sim, essa informação para mais gente, para que mais gente consuma isso direto.
às vezes a gente, hoje, nesse nível de informação que todo mundo pode pegar um celular e gravar, vem muita informação, às vezes de baixa qualidade, né? Sim. Então, acho que trazer vocês aqui, dos professores, doutores, com próximos que são da academia, que são da área científica de pesquisa, desenvolvimento, para trazer informação segura, acho que é extremamente importante, né? Então, acho que esse desafio de aproximar, né, o que eu produzo lá, como é que eu levo isso daí para o dia a dia dos outros, a gente está conversando exatamente sobre isso. Sim, exatamente, né? Então, primeiramente, boa tarde também a todos, né? Eu queria agradecer também ao Alexandre aí pela oportunidade de poder também trocar essa ideia, disseminar essa informação, né? E poder contribuir aí para que as pessoas consigam ter mais conscientização nesse sentido, né? Então, agradeço a você aí essa oportunidade de poder, né? E a Vicofarma, né? E com essa iniciativa do VicoCast aqui é fantástico. Parabéns desde já aí pela iniciativa. Bom, em relação a isso que você colocou, é importante, né? O professor Vitor colocou essa questão do social, né? O social, ele é fundamental, porque a gente tem tudo a ver com a sociedade, né? Então, sustentabilidade apesar da gente, nas pesquisas, perceber a carência de tópicos voltados para a área social, né? Considerando esse tripé, né, que o Vitor colocou aí do econômico, social e ambiental, a minha percepção é de que o que está mais carente ainda nas pesquisas é o que é mais importante, porque falar de sustentabilidade não tem como não falar da sociedade, das pessoas, né? Até porque as pessoas elas são transversais a qualquer outro tipo de corte, né? Pode ser empresarial, né? Pode ser público, pode ser, né, privado. Em todos os contextos, as pessoas estão envolvidas nisso. Tá? E aí, quando a gente começa a falar de sustentabilidade, é inevitável a gente não falar, tá, desses contextos. E aí não tem como não falar de pessoas, não tem como falar de comportamento. Eu costumo muitas vezes quebrar o social, ou desmembrar o social, ou decompor o social, também em aspectos culturais, né? Porque isso muda de região para região, de país para país, aspectos políticos, né? Porque também a gente fala de valores que podem ser diferentes de um local para o outro, tá? E aspectos comportamentais, que aí tem a ver com valores que são de cada um de nós, né? Que pode ser um pouquinho diferente, né? Todos nós somos paraenses, gostamos de alguns pratos típicos, outros nem tanto, e aí começam as diferenças. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa se unir nesse sentido, né? E isso implica em mudança de comportamento, implica em empatia, né? Alguns valores que, às vezes, eu percebo que têm sido deixados de lado, né, um pouco pela sociedade. Sim, né? Então, a gente precisa tentar começar a trazer de volta esses conceitos e realmente começar a pensar nesse bem maior, né? Porque sustentabilidade é fundamental hoje para a vida na Terra. Como é que a gente poderia, e aí fica a pergunta para os dois, como é que eu poderia, na prática, assim, eu pensar o que é sustentável, assim, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o que é? É a quantidade de água que eu uso? É o meio de transporte que eu utilizo? É a forma como eu lido com o resíduo? O que é para que todo mundo consiga se encontrar ali? O que é sustentável? Porque às vezes fica uma palavra bonita, que é sustentabilidade, mas fica meio solto, talvez, né? Para todo mundo, talvez. Tentar trazer ela para algo mais material, mais do dia a dia. O que seria, professor Vitor? Olha, Alexandre, eu penso que isso que você falou, por exemplo, a quantidade de água que eu vou consumir, o tipo de transporte que eu vou utilizar, o tipo de material da roupa que eu utilizo, eu acho que tudo isso são meios para se alcançar a sustentabilidade. Mas é como você falou, sustentabilidade é uma palavra bonita e que muito tem se falado ultimamente, e muito mais por conta da definição dos ODS lá da ONU, Sim. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17, que agora são 18, né, a gente vai falar um pouquinho depois.
mas muito se fala sobre o alcance do desenvolvimento sustentável. E aí isso perpassa por diversas frentes: energia, educação de qualidade, indústria limpa, trabalho decente, enfim. Tem diversas frentes dentro muito complexo, dos ODS, né? que tornam o contexto muito bonito. Né? Mas a pergunta é, o que faz a gente alcançar, né, o ODS? E dentro do que eu tenho pesquisado, né, dentro do contexto de alcance e desenvolvimento sustentável, e aí focando um pouquinho no que eu venho fazendo, são os ODS 8, 9 e 12, que é consumo e produção sustentável, basicamente, resumindo os três. Eu penso que a gente tem ainda alguns desafios a serem superados. E o principal para se alcançar, então você perguntou, o que é que precisa? Talvez precise uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura realmente da população para entender a importância dele para o alcance desses objetivos. Então não adianta eu falar que eu vou alcançar o desenvolvimento sustentável se eu não mudar a minha cultura de querer ser sustentável nas minhas ações. Então, assim, não adianta o Vitor ou o André, lá na universidade, pesquisar sobre sustentabilidade, o aluno dele desenvolver uma dissertação, um artigo, uma tese de doutorado sobre sustentabilidade, se a quebra de cultura, a quebra de paradigma, o entendimento sobre a importância dele para aquele contexto não for entendido. Então, muito se fala, mas pouco se pratica ainda em relação a essas ações necessárias. Então, isso que você comentou, o carro que eu utilizo, a roupa, se eu faço consumo de água ou não, de forma exagerada, isso aí é o básico, eu penso que é o básico. O que a gente precisa é entender a nossa importância, ou a importância dessas ações para o alcance principal, que é tornar o mundo mais sustentável. E volto a falar o que eu disse inicialmente, né? Não adianta a gente querer alcançar o desenvolvimento sustentável se a gente não enxergar que aquilo tem um impacto direto para a saúde e bem-estar da população. Não adianta falar, vamos tratar sobre mudanças climáticas. Ok, mas qual é o meu papel frente a isso? O porquê que eu preciso me preocupar com isso? Como que eu vou impactar a vida da sociedade tomando ações relacionadas à mitigação aí dos impactos? Né? Então, um pouco antes. Né? Então, a gente fala, hoje tem se falado sobre inteligência artificial, por exemplo, que a gente estava falando. Sim. Como que a IA pode ajudar na redução do impacto ambiental, por exemplo, para melhorar a sustentabilidade? Sim. Né? Como que a IA vai fazer isso? O como a gente sabe, mas o que as pessoas precisam entender é o porquê. É meio que voltar um passinho atrás, né? entendeu? E fazer a população entender o porquê que isso é importante. Vocês acham que com o advento aí da IA, que ela provavelmente vai ser algo exponencial nos próximos, talvez, 5 anos, né? Porque, assim, ainda feita que ela agora está indo para níveis, eu acho que ainda está próximo das pessoas um pouco menos, pelo menos eu percebo. Tipo, a gente usa o ChatGPT para coisas mais básicas, mas, por exemplo, a gente vê já nas grandes empresas um impacto muito relevante na mão de obra, né? A Amazon já informou que vai cortar 30 mil postos de trabalho com o uso da IA, porque vai robotizando, faz mais e melhor, e produz, e não tem hora, não precisa de luz, não precisa, né? Você vai embora. Então, isso provavelmente para os próximos 5 anos vai ser um impacto enorme. Mas eu ainda não vi esse movimento, as empresas estão puxando, mas esse movimento talvez da IA nisso, no recolhimento do lixo, na logística reversa, né? Pessoa que, sei lá, criar um app que faça uma logística reversa, que eu tire uma foto que já mande para não sei o que, enfim, dá para fazer né? E na verdade a gente pode pensar no uso da IA até como para o monitoramento de ações, né? Porque quando você pensa hoje em cidades inteligentes, você pode utilizar a inteligência artificial para fazer monitoramento de comportamento, né? Porque, assim, hoje uma das dificuldades que muitos países têm, até tem uma regulação, até tem uma legislação, mas não tem fiscalização, não tem monitoramento. Né? Com o uso de IA, você pode fazer isso. Né? E a gente sabe que quando a gente se defronta com uma câmera, né? A gente começa a ter um comportamento um pouquinho diferente. Sim. É claro que à medida que a gente vai
convivendo com a câmera, a gente vai, né, vai tornando o nosso comportamento um pouco mais natural. A gente vai se acostumando com ela, mas, ao mesmo tempo, a câmera ela acaba sendo um regulador de comportamento, né? E aí a gente começa a falar... vigiado, exatamente. Às vezes a câmera está até desligada, né? Tem muito aquelas... Você entra no elevador, sorria, você está sendo filmado, às vezes não está sendo nem filmado, né? Mas a pessoa acaba tendo um comportamento um pouco diferente por conta disso. Então, assim, o monitoramento, eu acho que ele é fundamental. E com as IAs, a gente consegue reconhecimento facial, né? E esse reconhecimento facial, ele pode... Né, como ele é ligado a alguns pontos, mas pontos que são importantes da anatomia das pessoas, né, ele acaba sendo bastante eficiente hoje. A gente já tem vários casos, né, em jogos de futebol, por exemplo, né, em eventos, né, do uso da IA, não só para o controle de acesso, entradas e saídas das pessoas. E isso é fundamental, porque às vezes as pessoas são confundidas umas com as outras, né? E se você tem um registro que você saiu daquele evento, você não podia estar lá dentro causando qualquer problema, né? Então, isso é perfeitamente possível. E para o monitoramento do comportamento das pessoas no que se refere por exemplo, descarte adequado de resíduos em vias públicas. Que é um problema enorme na nossa Exatamente, cidade. Né? É muito comum a gente ver, né, as pessoas descartando dos veículos mesmo, né, simplesmente descartando em qualquer lugar, como se a rua fosse o próprio depósito. Né? Eu, em algumas pesquisas, já vi e já li que isso é um comportamento passado mesmo e que era uma cultura que existia das pessoas simplesmente jogarem, né, os resíduos que eram por elas gerados na própria rua mesmo. Mesmo as pessoas que estavam dentro de casa jogavam na rua os resíduos, né, que eram gerados dentro para fazer comida ou para consumir essa comida. Então, é um comportamento que é antigo, né, mas que hoje, com o crescimento populacional, ele é completamente impraticável hoje. A gente precisa destinar, né, mais do que não jogar na rua, não lançar em qualquer local, a gente precisa identificar qual o local em função do tipo de resíduo que a gente tem, né, para descartar. Tá? E isso vai desde a hora que você... Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu já passei por algumas fases, né, nesse meu aprendizado e mudança de comportamento com o advento da sustentabilidade, né, a absorção desse conceito. Eu já passei desde da preocupação, por exemplo, com o consumo de água, né? Mas hoje eu sou uma pessoa que eu compro um produto e eu recebo, e ele vem numa embalagem, e eu já começo a ter problemas hoje com a embalagem de transporte, né? Com a embalagem que chega, porque os produtos eles chegam e muitas vezes eles têm vários tipos de embalagens, né? Sim. E a embalagem comercial, ela tem um problema porque ela tem um ciclo de vida muito curto, né? Ela só é para informar você e muitas vezes para levar o produto até você, né? Para proteger o produto, e ela é fundamental nesse sentido. Né? Mas a partir do momento que eu recebo o produto, eu vou precisar consumi-lo, aquela embalagem ela perde utilidade. E o que fazer com essa embalagem? Né? Nós temos uma linha dentro das nossas pesquisas que começa o desenvolvimento, a projeto sustentável de embalagens, justamente para que as pessoas consigam, que tenham essa preocupação com a embalagem, né, e destinar essa embalagem da melhor forma possível, porque dependendo do tipo de produto, você vai ter um conjunto de materiais que vão compor essa embalagem e que muitas vezes tem destinos completamente diferentes. Sim. Então, a gente precisa começar a ter esse tipo de preocupação. Então, desde a hora que você consome um lanche, ou compra um equipamento eletroeletrônico, ou compra um remédio, né, você precisa começar a se preocupar com a embalagem. Descarte, né? Exatamente. Vai haver, exatamente, vai haver o descarte da embalagem inicial, mas por exemplo, todo produto, todo alimento, por exemplo, tem uma embalagem que é de consumo. Né? Por exemplo, a lata de alumínio, né? Ela tem uma função comercial, mas ela também tem uma função de consumo. Eu consumo a bebida a partir
né, muitas vezes dessa embalagem. E depois que eu consumi a bebida, ficou só a embalagem. E eu preciso... E ela já é uma campeã da reciclagem, né? O alumínio... Exatamente. A de alumínio, sim. Né? Mas e as outras embalagens, né? Porque eu tenho outras embalagens de bebidas, sim, né? Eu tenho a Tetra Pak, né? Eu tenho a PET. Hoje eu já tenho uma PET com alumínio. Né? Não sei se vocês já viram, mas existem algumas bebidas hoje que elas são o formato de uma lata de alumínio, só que elas são de PET e só a tampa é de alumínio. Então, assim, a gente tem as bebidas mais comuns em grandes volumes, elas vêm em PET. Então, todos esses materiais, eles precisam ser destinados de maneira adequada. Né? E mais do que isso, é preciso existir políticas públicas para poder processar esses materiais em distâncias que sejam favoráveis do ponto de vista logístico. Porque na nossa região, por exemplo, a gente tem um entrave que é exatamente esse. Temos um consumo que eu diria que não é tão grande comparado com algumas outras regiões do país, em termos de embalagens, por exemplo, de bebidas, mas nós temos um consumo. Mas nós estamos milhares de quilômetros de distância, né, dos pontos de reciclagem dessas embalagens, sim, de recuperação dessas embalagens. E essas embalagens, depois que elas têm o seu conteúdo consumido, elas perdem o valor. Né? Muito, elas viram realmente algo de valor, de baixíssimo valor agregado, apesar, né, de só o prejuízo que elas consomem quando destinadas de maneira adequada já compensaria resgatá-las e enviá-las para qualquer lugar. Né? Porque o custo ambiental é muito elevado por conta disso. Sim, mas as pessoas não sabem sobre isso. Né? E é por isso que a gente precisa voltar para o eu, né, e começar a absorver mais esse tipo de informação e entender que o custo ambiental ele é sempre mais alto do que qualquer outro custo. Tá? Lembrando que o custo ambiental vai levar a um custo social, né, porque o custo ambiental ele se reflete nas mudanças climáticas e as mudanças climáticas estão afetando as sociedades de uma maneira geral. Né? A própria pandemia ela já foi um efeito, né, de uma questão ambiental que, né, afetou o aspecto social. Né, porque houve mortes, houve perdas, né, e tudo isso por conta dessas mudanças climáticas que têm sido geradas a partir dessa falta de controle sobre esses resíduos. Entendi. A gente agora está vivendo a COP, né? O maior evento, esse evento gigantesco aqui na nossa cidade, Belém, Pará. Quando ela termina, se espera algum tipo de mudança ou alguma coisa assim já de imediato? Por exemplo, vocês que estão ali no centro do conhecimento, quando termina, existe uma nova diretriz que é enviada, que é rediscutida, se analisa, o que vai... Deve sair algum documento dali, né? Algum novo tratado, alguma coisa. Como é que funciona isso? Saem as cartas, né? São registradas as intenções, né, do conjunto de nações que estão ali reunidas, eles fazem um registro das intenções, na verdade eles avaliam, fazem um diagnóstico de como que está, né, e a partir disso eles planejam ali novas ações e registram, através de documento, um compromisso formal entre as nações de desenvolver aquelas ações para alcançar aqueles objetivos. Você olha o que andou até aquele momento e dali... Exatamente. Faz um novo planejamento. Exatamente. Redefine metas. Então tem um artigo, um artigo recente, acho que tem um ano, que o título dele é Por que os ODS da ONU não serão alcançados até 2030? E ele faz uma análise de diversos fatores, desde a guerra da Ucrânia, a pandemia que a gente passou, enfim, as diferenças culturais no mundo, porque foi definido ODS para o mundo. Mas será que os nossos desafios quanto país de economia em desenvolvimento é o mesmo da China? É o mesmo da Alemanha? É o mesmo dos Estados Unidos? Com certeza não, né? Então, tem essas diferenças tecnológicas, culturais, as necessidades de desenvolvimento de forma específica, enfim, que não foram considerados nesse documento. Né? Não tem uns ODS específicos para países emergentes, específicos para aqueles que já são desenvolvidos. Não.
Deveria até ser é um repensado, todo, né? Vamos né? levar essa ideia para... Né? É um todo, né? Então, eu vou até falar sobre isso, tem no dia 14, a gente vai estar às 18h30 lá na Green Zone, na COP, vai ter um painel da UEPA e a gente vai estar falando sobre as questões de energia, indústria e para o desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, são resultados de algumas pesquisas que a gente condensou e vai apresentar lá, e a gente fala sobre isso, né? Por que não é pensado de forma específica? Talvez o alcance ele fosse mais assertivo e mais rápido, né, nesse sentido. Sobre o que o André comentou, né, ele falou de um ponto de vista, né, pessoal, por exemplo, individual, né, análise quanto sociedade, mas ele falou de algumas ações de forma pessoa física, vamos dizer. Se a gente for levar para CNPJ, pessoa jurídica, se a gente pensasse na Vicofarma, a Vicofarma decidiu como estratégia tornar suas operações mais sustentáveis. A Vicofarma quer contribuir para ser uma empresa sustentável e precisa definir algumas ações para isso. O que a Vicofarma deveria fazer? E ela colocou no planejamento estratégico dela que ela quer usar tecnologia, quer usar IA, para ajudar ela nesse processo de ser mais sustentável, por exemplo. E a gente tocou num ponto, a gente está falando de cultura, país em desenvolvimento, a gente tocou num ponto importante, né? Que e o professor André falou também sobre transparência, por exemplo. Quando a gente pensa no uso de IA, seja para sustentabilidade, seja para ganho de vantagem competitiva, enfim, para qualquer objetivo, a gente ainda carece de um registro de transparência e ética do uso dessas tecnologias. E o porquê que eu estou falando isso? A Vicofarma decidiu ser sustentável, né? Tornar os seus processos sustentáveis. Então, ela vai... Quando eu falo tornar os processos, desde o processo de atendimento do cliente no balcão até o tratamento que a Vicofarma tem com os fornecedores, seleção de fornecedor, enfim, um pensamento em cadeia. Toda a cadeia. Cadeia de suprimento para tornar os processos mais sustentáveis. Só que a Vicofarma quer o uso de IA. No mundo hoje, a ISO criou uma norma regulamentadora para o uso de IA, que é a 42001. Essa norma ela se chama Sistemas de Gestão de Inteligência Artificial. E dentro dessa norma tem ações, indicadores, diretrizes, objetivos. O que a empresa vai precisar fazer ou contemplar para garantir essa certificação de IA, para dizer que a empresa usa IA para um determinado objetivo de forma transparente. Então, a ISO lançou isso em dezembro de 2024. É recente. Ou dezembro de 2023. É bem recente, tem no máximo 2 anos. Essa norma foi ali no boom do ChatGPT, a ISO se adiantou e criou essa norma como forma de proporcionar essa transparência, né? Mas o porquê que eu estou falando isso? Né? A empresa precisa entender, eu quero tornar meu processo sustentável. E aí eu volto naquela tecla. Mas por que sustentável? A gente sabe que toda empresa, quando a gente faz sustentabilidade, e aí, né, toda empresa a gente não pode ser hipócrita de dizer que a empresa ela não almeja o lucro. Sim, é uma empresa, ela precisa do lucro, precisa manter o seu fluxo de caixa para gerar lucro. Claro. Ela tem um tempo para garantir esse lucro, né? E quando eu falei de sustentabilidade, a gente tem as questões ambientais, econômicas e sociais, como eu falei, e geralmente as empresas, como tem esse tempo mais curto, ela vai olhar para o impacto econômico para garantir o lucro dela. Então, qual é o impacto econômico que ela vai causar na sociedade e no meio ambiente? E ela consegue gerar vantagem competitiva, por exemplo, quando ela identifica que os processos dela reduziu o impacto ambiental por meio do uso de IA ou não, né? É só o exemplo que a gente está usando. Sim. Mas quando ela identifica que reduziu o impacto ambiental, ela gera vantagem competitiva. Ela vai conseguir fazer um marketing em cima da gestão do impacto ambiental dela e aumentar a vantagem competitiva diante do mercado. Quando ela faz isso, a redução do impacto ambiental, consequentemente, ela tem ganhos de impacto social também. Ela vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente está falando de questões climáticas, por exemplo. Sim. Então, ela vai estar reduzindo o impacto dela nas questões climáticas e, consequentemente, no impacto social, aumentando a qualidade de vida. E tem um ODS que trata de saúde para todos. Sim. Então, ela vai estar impactando lá.
E as questões econômicas que a gente fala, o impacto econômico, ok, você citou o exemplo que vai demitir aí 30... Da Amazon, que vai demitir vários colaboradores com o uso de IA. Mas qual é o ganho real dela em relação a isso? Se a gente olhar esse indicador de forma pontual, talvez a gente não esteja vendo as questões ambientais que ela está mitigando e o impacto social que ela está trazendo, mesmo tendo a demissão dos 30 mil colaboradores. Porque vai diminuir o consumo de energia, ela vai... A sustentabilidade, né, só para a gente entender o quão complexo ela é um eterno trade-off, falando do ponto de vista empresarial, né, organizacional. O que a empresa pode garantir de vantagem competitiva relacionado à redução do impacto ambiental, consequências no ganho social e, finalmente, no que ela almeja, que é o lucro. Só que, aí vamos voltar para a questão do país emergente, né? A gente está num país que precisa fazer muito mais com menos recursos, né? E que as empresas, em sua grande maioria, têm menos tempo para atingir a lucratividade. Sim. Né? Tem dados do Sebrae aí que diz isso, que as empresas de médio e pequeno porte estão falindo aí de forma precoce. Então, a gente está num país que tem essa necessidade de fazer mais com menos recursos e no menor tempo possível para garantir vantagem competitiva e a lucratividade. Então, a empresa precisa realizar esse trade-off de forma assertiva. Até quanto eu posso investir na questão ambiental, até quanto eu posso investir nos aspectos sociais para garantir a minha solidez econômica e, consequentemente, dar uma melhor qualidade ali para os meus colaboradores, para os meus clientes, para os meus fornecedores e, assim, tornar uma cadeia mais saudável. Isso, às vezes, para o pequeno e para o médio é bem difícil, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, quando eu vi essa notícia da Amazon, eu disse, caramba, ele vai... Mas, assim, é uma estrutura para você cortar gastos, informatizar tudo, botar IA, robô, enfim. É um investimento extremamente grande, exige um pessoal extremamente qualificado, poucos no mundo, tanto que agora esse pessoal da IA, um está roubando do outro, né? Uma empresa rouba do outro, porque tem poucos que dominam muito bem essa informação. Então, é um negócio que requer um investimento muito alto e talvez ainda esteja um pouco longe, né? dos pequenos e dos médios, e talvez esse acesso imediato seja logo para os grandes que conseguem sair na frente, né? Com mais recurso e desenvolver IAs até para ele mesmo, ali, customizada, né? Individualizada para o caso dele, para a empresa dele, e a gente vem vendo isso. Essa questão do clima, eu vejo muito pouco, talvez, eu acho que não só lá dentro eu não sei qual é o pensamento de vocês, eu queria ouvir de vocês. Eu vejo muito pouco dentro não só da universidade, como na sociedade em geral, a discussão do contraditório com relação ao clima. Muito pouco, porque assim, geralmente o que a gente ouve, até o meu filho há pouco tempo, disse, pai, lá na escola disse isso. Caramba, eu penso um pouco diferente. Não sei se eu posso dizer para ele, né? Que senão vai bagunçar a cabeça dele. Mas, assim, dessa questão de aquecimento... Desculpa. A questão de aquecimento, essa questão enfim, de camada de ozônio, várias coisas que a gente discute o contraditório de pessoas que pensam diferente e com dados diferentes, e a gente quase não vê. Não quer dizer que eu vá seguir A ou B, mas eu dar a oportunidade de quem quer ouvir um outro lado, né? Por exemplo, da IA tem. Toda vez que eu vejo esse negócio de IA, em alguma postagem, sempre tem alguém reclamando, mas consome muita energia, consome muita água, consome... Tem o seu contraditório e todo lado vai ter, né? Nessa questão do clima, vocês têm essa percepção de que se discute pouco o contraditório, porque parece que há um consenso nessa questão do... tá aquecendo, e é isso, é porque tá desmatando, é porque... Tem algumas coisas que não tem o que discutir, né? Porque são fatos. E aí, fatos... só quando você nega o fato, né? E aí hoje é muito a figura de quem nega hoje tem sido cada vez mais, né, mais intensa. As pessoas têm realmente simplesmente negado alguns conceitos, que o clima, que a temperatura do planeta está aumentando, né, é fato. Né, que o nível de água, em função desse aumento de temperatura, está se elevando também. Tá? E as alterações bruscas no clima, né, e os fenômenos decorrentes dessas alterações muito bruscas
eles estão aí também, estão acontecendo. Agora, a discussão sobre se isso tem sido realmente provocado, por exemplo, pelo aumento da pegada de carbono, né? E aí a gente começa a falar de emissões, né? Porque algumas emissões, né? Qualquer movimento que você faça, você emite CO2. Né? Você está respirando, você emite CO2. Tá? E eu não posso deixar de respirar, né? Mas eu posso deixar de desenvolver algumas ações, né, que causam mais emissão do que outras. Então, eu preciso começar a pensar, né, nessa mudança de comportamento. E uma outra perspectiva que eu tenho sobre a sustentabilidade é o seguinte: a sustentabilidade, ela tem custo. Sob qualquer perspectiva que você possa imaginar, a sustentabilidade tem um custo. Ela tem um custo econômico, por exemplo. Tá? Seja para quem quer, seja para o empresário de qualquer porte que queira tornar o produto da sua empresa mais sustentável, ele precisa fazer algum tipo de investimento. Tá? Seja para a pessoa física que quer ter um comportamento mais sustentável. Pode não ser dinheiro, mas vai ser uma mudança de hábito. Sim. E isso é um custo, porque muitas vezes você está acostumado a fazer uma coisa e agora você tem que deixar de fazer aquilo. Né? Então, quando você começa a pensar sobre isso, o processo é realmente difícil e, às vezes, é mais fácil negar. É muito mais fácil negar. Em casa, por exemplo, eu já fui criticado pelo meu filho, por exemplo, quando eu usei a água que eu normalmente levo antes de dormir, né, para o móvel de cabeceira da cama, porque às vezes eu tenho sede, né, e eu acordo e quando eu não consumo aquela água, eu uso aquela água para escovar os dentes, por exemplo. Eu estou usando a mesma água. É uma água que pode ser utilizada para uma outra função. Uhum. Ela é água potável, né? Ela pode ser utilizada para satisfazer a minha sede, por exemplo, no meio da noite, mas ela também pode ser usada para escovar os dentes. Sim. Né? Aí, poxa, pai, você está usando... Essa água, ela teve um custo. Sim. Né? Esse custo foi repassado para mim. Eu paguei por essa água. Tá? Então, se eu simplesmente jogar fora, é como se eu estivesse jogando dinheiro fora. Uhum. Sim. Todos os outros produtos que eu consumo, eles geram custo também. A embalagem, quando eu jogo fora, eu estou jogando dinheiro fora. Sim. Mas, além de eu estar jogando o meu dinheiro fora, eu estou causando um outro tipo de custo para a sociedade, que também é financeiro, porque ele não é só ambiental. Né? Porque para corrigir esse custo do descarte inadequado, né, eu vou ter que fazer investimento financeiro, né, para recolher isso. E aí é mais um custo que eu e todos nós deveríamos pensar. Né? O destino adequado, se cada um de nós... Né, a partir do resíduo que gerou, né, tivesse consciência de descartar da maneira mais adequada possível o seu resíduo, a gente reduziria esses custos. Eu não posso achar que eu não preciso fazer isso porque o Alexandre está fazendo isso. Não, o Alexandre está fazendo isso e às vezes é só por ele mesmo. Quando está fazendo, porque nem sempre a gente está realmente ligado nisso. E até para ficar ligado nisso tem um custo. Né? Porque às vezes eu me sinto chato diante da sociedade porque eu tenho um comportamento ou um pensamento ou uma atenção de maior sustentabilidade com relação às coisas. Né? Um dia desses eu fui na casa da minha irmã e aí meu cunhado lavando louça, né? A água, né? Jorrando lá e ele, em alguns processos... intermediários não usando a água, né? E a água sendo consumida. Eu acho que ele, para lavar uns 10 pratos lá, ele gastou uns 30 litros de água fácil. Uhum. Fácil, né? Então, assim, é muita coisa mesmo. Né? Mas, claro que eu também não vou... Né? Quer dizer, eu vou na casa dele para falar que ele tem que mudar o comportamento dele. Às vezes dá vontade. Mas a gente não pode falar, porque às vezes a gente é mal interpretado, né? Mas são esses custos que também a gente precisa ter, né? É o custo dessa mudança de comportamento que em algum momento vai se refletir em custo econômico, sim, né? Em custo ambiental
também. Sim. Né? Então, a sustentabilidade, ela implica em custos. E a gente tem que se acostumar com isso. Assim como a gente tem o custo para adquirir as coisas, a gente vai ter que começar a arcar com os custos para manter a vida. Na verdade, eu coloco a coisa exatamente desse jeito. É o custo da manutenção da vida no planeta Terra. Porque se a gente não mudar o nosso comportamento, se a gente não aceitar esse custo, o custo vai ser maior. Sim, com certeza. Tá? Então, a gente precisa olhar dessa forma. Todos nós precisamos olhar dessa forma. Mudar o nosso comportamento, tá? Ainda assim tentar equilibrar, tá, esse comportamento para manter um bem-estar, para manter a qualidade de vida. Tá? Mas não adianta a gente, cada um de nós, tentar buscar a sua própria qualidade de vida se o ambiente que a gente vai estar inserido não vai proporcionar essa qualidade. Ah, então, hoje é muito complicado você equilibrar isso, né? É o trade-off, é esse dilema que a gente precisa tentar equilibrar, porque qualquer movimento que você faça a mais para o econômico, você afeta o ambiental, afeta o social, e se você fizer um movimento também nesses outros aspectos, você vai afetar o econômico. Como eu vejo hoje o social e o ambiental como prioridade por conta da vida, né, o econômico vai ter que abrir mão. Então, assim, eu já estou me preparando para um custo mais alto sob todos os aspectos, em prol da vida. Da minha vida, da vida dos meus filhos, da nossa vida de uma maneira geral, da vida da sociedade. Enquanto sociedade. Exatamente. Vocês, nesse tempo aí de lecionar e acompanhando tanto sociedade, empresa, aluno, estando ali à frente do pensamento, né? Porque ali é gerado pesquisa, pensamento e tudo. Vocês percebem alguma mudança dos últimos anos? Assim, algum avanço, Às vezes a gente tem a sensação de que andou muito pouco ou quase nada, ou não anda, ou regrediu. Como é que vocês enxergam isso? Dentro desse contexto de sustentabilidade, e pegando o gancho do que o André acabou de falar, eu penso que muito se sabe sobre sustentabilidade, mas pouco se pratica, né? Dentro do que ele acabou de exemplificar. Né? E esse avançar, ele passa pela quebra de paradigma quebra de cultura que a gente já comentou também. Então, acaba que a percepção do avançar nessa direção, ela é bem mais lenta e a gente acaba demorando a perceber esse avanço. Com relação a que você tinha comentado, Alexandre, sobre a questão da mudança climática, como é que está isso? Muito se fala, né? Qual é a realidade, né? Então, tem pesquisador que defende que a mudança climática é irreversível atualmente, né? Não tem mais o que ser feito, já é uma realidade que o mundo vai viver, já vive, e o ser humano ele tem uma certa tolerância máxima ali de se viver em determinados graus Celsius. O que a gente consegue, salvo engano, é 50 graus Celsius é a tolerância máxima, não tenho certeza desse número, né? Desse valor exato. Mas, com relação a isso, vamos fazer um paralelo com o que aconteceu recente, né? Eu digo recente, mas foi ali 2022, a pandemia. Foi 22? 20. Finalizou em 22. Isso, 20. Isso. Foi em 20. Vamos fazer um paralelo da mudança climática com a pandemia. Tá? Em março, final de fevereiro, março de 2020, surgiu o primeiro caso do coronavírus no Brasil. Ninguém esperava. Se falava em China, ninguém achava que ia chegar no Brasil e se espalhar no mundo todo. Foi algo inesperado. Como acontece uma catástrofe aí de forma inesperada. A pandemia foi inesperada. Né? E a mudança climática tem provocado algumas catástrofes, como a gente acompanhou no Brasil, em Porto Alegre, por exemplo, 2 anos atrás. Né? Então, vamos fazer esse paralelo. Chegou a pandemia. O que aconteceu com a população? Se desesperou entre
as questões de saúde e as questões econômico-financeiras. A mídia defendia uma quarentena que se levantou: se eu não sair de casa para trabalhar, eu vou morrer sem comer. E se eu sair, eu posso ser infectado e morrer pela questão sanitária, questão de saúde. A questão climática é uma incógnita também. A gente não sabe até que ponto ela vai gerar esse impacto na população. Sim. Então, esse alerta, né, desses grandes eventos, a COP que vai ter aqui, e fazem referência a isso, é no sentido de alertar a robustez do impacto de uma mudança climática de fato irreversível, de uma catástrofe irreversível, como a pandemia aí, perdurou por 2 anos e um pouquinho. Sim. Né? E eu lembro no comecinho que muitas pessoas se perguntavam, né, será que eu vou priorizar as questões de saúde ou eu vou priorizar o meu aspecto econômico? Eu vou perder meu emprego, eu vou ficar sem comer. Os postos de gasolina faziam fila, as pessoas ficavam com medo de ficar sem combustível e sem ter oportunidade de se locomover. Sim. Os supermercados esvaziaram as prateleiras. Sim. Então, imagina uma questão climática. O que é que vai acontecer no mundo? Né? Então a pandemia veio um pouquinho aí para demonstrar o que a catástrofe climática pode ocasionar. Né? Então a pandemia demonstrou um pouquinho da instabilidade que a gente tem em relação a ser sustentável. Então, sim, repito o que eu falei no começo, muito se sabe, mas pouco se pratica, por não entender a nossa importância, né, indivíduo mesmo, perante a esses objetivos. Então, é necessário que cada um entenda a sua colaboração para o todo, né, dentro desse contexto. E é difícil, essa implementação talvez seja muito difícil, porque ela envolve mudança de atitude desde a hora que o que eu faço, como eu faço. Né? E é coordenado. Precisa ser coordenado, porque não adianta você seguir numa direção e eu seguir numa outra direção. A gente tem que seguir na mesma direção. Mas a gente precisa se entender para definir qual é a direção que a gente vai seguir. Talvez a COP ela seja uma tentativa nesse sentido, de todas as partes que estão envolvidas, né, tentarem seguir uma direção. O documento que é finalizado é exatamente com essa intenção, de se seguir numa direção única, coordenada, colaborativa, né, onde possa haver cooperação nessas ações. Mas a gente sabe que, infelizmente, em algumas COPs, alguns países que são chave nesse processo, eles acabam não participando, né? Acabam se eximindo dessa responsabilidade. Que alguns países hoje, eles não são tão responsáveis, mas já foram muito responsáveis. Então, existe um passivo que é deixado e que precisa ainda assim ser considerado. Então, só que hoje não adianta eu pensar que eu, Brasil, mesmo que eu me torne todo sustentável, eu não vou ser capaz de salvar os brasileiros, porque o planeta é um só. Sim. Né? A pandemia deixou isso muito claro. Sim, né? Ela não é uma coisa localizada, ela não vai ser, né, pontual. Os impactos das mudanças do clima eles vão ser para todo mundo. Então, não adianta a gente pensar que a gente está na frente. A gente já teve algumas ações no país que poderiam ter colocado o Brasil na vanguarda desse contexto. Né? Eu vejo o Proálcool, por exemplo, né, que é um programa da década de 80, 70, 80, que poderia ter colocado o Brasil na vanguarda da produção de biocombustíveis. Mas isso não aconteceu. Existem razões para isso. Muita gente desconhece as razões, né, do enfraquecimento do Proálcool. Né? Mas o fato é que o Brasil poderia já ser uma potência muito mais representativa sobre esse aspecto, já poderia ser uma potência exportadora de muita tecnologia voltada para isso, mas isso não aconteceu. E assim como o Brasil teve oportunidades de fazer isso, alguns outros países possivelmente já
tenham tido oportunidade de desenvolvimento de outras tecnologias, de outros processos que também poderiam contribuir para para reverter um pouco ou reduzir essa mudança climática. Talvez isso tenha acontecido, esse enfraquecimento de algumas ações mais sustentáveis pontuais no mundo, talvez tenha enfraquecido por razões também pontuais, mas muitas vezes provavelmente de caráter econômico. Porque muita gente, se ainda hoje, muita gente ainda acredita que o consumo, por exemplo, de combustíveis fósseis não agride o meio ambiente, há 30 anos é natural que existisse ainda, né, que já existisse muita gente pensando dessa forma. Se até hoje existe muita gente que pensa dessa forma. Né? Então, assim, é preciso que haja um movimento onde a maioria dos povos consiga caminhar numa direção única. Mesmo que ela não seja a correta, pelo menos foi uma direção que foi uma aposta de todos. E, claro, baseada em questões científicas. Né? Nós estamos aqui hoje por conta dos cientistas. Nós só estamos vivos, né? Hoje. Nós só somos alguns bilhões no mundo, no planeta Terra, por conta da ciência. Sim, do avanço dela, né? Do avanço da ciência. Mas a gente não pode achar que essa ciência pode controlar uma energia que não é controlável. Porque, assim, hoje a gente não tem mais pandemia. Mas a Covid está aí ainda. Sim, está circulando. Exatamente. A gente está mais imune, né? Hoje ela não impacta tanto na gente, mas ela está circulando. Né? Ela não saiu. Nós ficamos imunes a ela. Mas a custa de quantas pessoas? Então, houve perdas nesse sentido. Qual vai ser a próxima resposta da natureza? Porque a natureza vai responder de novo às agressões que vem sendo, né, sujeita. Vamos ver o que vai vir, né? Pois é. E será que vamos ter os cientistas para reverter esse processo? Tivemos sorte dessa vez. Sim. Claro que não foi ao acaso, né? Mas, de alguma forma, os que conseguiram sobreviver, de alguma forma, tiveram sorte, porque tiveram acesso também. Né? Porque não é só... tem a ciência da concepção do produto vacina, mas tem toda a ciência para disseminar esse produto, né? Que precisa fazer chegar em todos os lugares esse produto também, né? Aí entra a logística. Exatamente, né? Que é fundamental no processo, né? A outra. Exatamente. E só complementando para a gente encerrar pular para uma próxima pauta, eu penso assim, falando do contexto organizacional novamente, né? Universidade e empresa ali. Né? Você falou ainda há pouco, a gente percebe que muito pouco andou em relação à questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de academia, de ensino, de teoria, né? E aí eu tenho até uma crítica, tem alguns empresários que defendem, o cara é teórico, pouco contribui com as questões empresariais, ou o cara tem que ser prático, um profissional mais prático e tal. Eu acho isso de uma extrema ignorância, porque eu não vejo, como eu falei no começo, academia e empresa andando separadas. Para mim é uma sinergia independente da velocidade com que cada um caminha, ambas se complementam ali para o desenvolvimento. Mas pegando esse gancho que vocês comentaram e falando da perspectiva empresa, o Brasil ele tem uma vantagem em relação às questões de sustentabilidade que é pouco explorada. O trabalhador brasileiro, o colaborador brasileiro, ele consegue ser motivado de forma rápida, assertiva. Né? Tem um autor chamado Robert Greene que diz que o dinheiro não é a principal fonte motivadora das pessoas, é o reconhecimento. Então, quando a gente propõe ou se propõe a reconhecer que um determinado colaborador, ou que o filho do André, ou que um parente nosso adota uma postura
alinhado às questões de sustentabilidade, esse reconhecimento ele tem um valor muito significativo para que aquela empresa ou aquela família, aquele âmbito ali, alcance de forma efetiva aquele objetivo de sustentabilidade. Sim. Então, essa velocidade, talvez, e aí eu falo quanto universidade, quanto empresa, talvez ambas precisem reconhecer de forma mais efetiva as ações que cada um faz. Então, por exemplo, os nossos alunos lá, de graduação, mestrado e doutorado. Pô, o garoto se motiva quando ele vê um trabalho dele publicado numa boa revista, num bom evento, entendeu? A pesquisa dele, pô, professor, valeu a pena, a gente conseguiu publicar. O mesmo serve para as empresas. Sim. Tu tens 3 colaboradores lá que, de fato, estão te ajudando a implantar o sistema de inteligência artificial voltado para a sustentabilidade e tudo mais. Você reconhecer isso já faz ele querer quebrar a cultura e o pensamento dele em relação à importância disso. Então, ele vai se sentir importante para o todo. E talvez a gente consiga acelerar um pouco mais esse alcance desse resultado. Então, eu bato nessa tecla do reconhecimento porque serve para a academia, para a universidade e para a empresa. A gente cobra. A gente cobra o aluno, cobra o colaborador, tem que fazer isso. Tá, mas quando que a gente reconhece? Então, o reconhecimento também é importante dentro desse contexto de sustentabilidade. Né? Sem dúvida. Então, muito se sabe, pouco se pratica, e quando se pratica, não se reconhece. Então, não está batendo, né? É um quebra-cabeça que a gente precisa equacionar nesse sentido. Verdade. Olha, a gente conversaria aqui por mais 1 hora, mas muito fácil. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem 1 hora para a gente conversar e eu vejo como é pouco, ainda mais sobre Se tu falar que já tem conteúdo, já está ótimo. Já vou tomar um café. Já tem conteúdo? Já então, tem. Pronto, já fechou. tem. Eu queria agradecer muito vocês, queria saber se vocês querem. A gente tem pouquíssimos minutos já para encerrar. Se tem já uma frase, alguma coisa que queira deixar destacado já para a gente já poder encerrar. Infelizmente, eu ainda conversaria aqui mais 1 hora, muito fácil aqui, com certeza. Então, eu queria deixar as considerações aí de vocês finais para a gente já encerrar o nosso podcast hoje. Ok, Alexandre, eu queria agradecer realmente, né, mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando com você sobre um assunto que é tão importante para a nossa sociedade. O Vitor falou agora de uma palavra, né, que eu acho que ela tem uma base que ela é fundamental para todos nós quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de quase qualquer coisa, né, que se refere a melhor qualidade de vida para as pessoas. É conhecimento. A gente precisa de conhecimento, né? Eu espero muito que a COP aqui possa trazer um pouco mais de luz de conhecimento para as pessoas nesse aspecto, né? Porque eu acho que a dificuldade para seguir essa mesma direção que a gente precisa seguir, que o mundo inteiro precisa seguir, uma das barreiras para isso é falta de conhecimento. Um dos desafios é poder disseminar esse conhecimento, tornar mais homogêneo esse conhecimento. A gente tem muita dificuldade nessa integração com a sociedade, porque a gente tem a gente tem pouco recurso para se fazer chegar a essa sociedade, né? O conhecimento que a gente gera acaba sendo um pouco restrito, acabam tendo acesso a esse conhecimento alguns privilegiados que conseguem acessar a universidade pública, e isso tem sido cada vez mais uma estimativa. A universidade, sim, ela é importantíssima para o desenvolvimento, para o estabelecimento do conhecimento de uma sociedade. Então, a gente tem que acreditar nas universidades, a gente não pode abandonar o ensino superior, porque é esse conhecimento que vai fazer a gente, talvez, superar tudo isso, né, e tornar a vida humana nesse planeta um pouco mais longa, mais longeva nesse sentido. Então, a gente precisa de conhecimento. Então, o ensino superior, o ensino médio, o ensino fundamental, a pós-graduação, todas elas são formas de você aumentar a sua capacidade de conhecimento. Nós já somos doutores. Paramos de aprender? Nunca. Nunca. Parar de aprender é morrer.
A gente não pode parar de aprender. Né? O dia que você encontrar comigo e eu disser que eu não estou aprendendo alguma coisa, Alexandre, pode ter certeza que só o meu coração está batendo, mas eu já morri. É um processo que não para, né? Exatamente. Então, obrigado mais uma vez e parabéns pela iniciativa de vocês. Tá? Espero que desejo sucesso aí. E, se for necessário, mais uma vez será uma satisfação. Poxa, muito podemos conversar mais sobre esse e outros assuntos. Parabéns. Obrigado, pessoal. Que eu também só agradecer, Alexandre, o convite, né, e a iniciativa do VicoCast, da Vicofarma. Parabéns. Como eu falei, eu sou suspeito para falar, eu sempre busquei essa aproximação da universidade com as empresas. Então, a gente desenvolve projeto com empresa varejista de material de construção, empresa de bebida, indústria de vidros, agora a parceria com farmácia de manipulação, com a Vicofarma como eu falei, eu não vejo esse distanciamento, eu vejo que cada um anda no seu ritmo e todos colaboram ali entre si para alcançar determinados objetivos. Então, o podcast aqui ele é uma iniciativa da Vicofarma muito interessante, relevante para estar levando informação, como você falou, uma informação de qualidade no que foi discutido, né, dentro da área de sustentabilidade, dentro de objetivos empresariais, a questão climática, os legados da COP, né, que não podem ser legados palpáveis somente, como tem se falado, de infraestrutura e tudo mais, mas eu bato muito na tecla da questão cultural mesmo. Tá? Então, a gente, quanto Belém, Pará, Amazônia, né, Brasil, de forma conjunta, precisa de fato evoluir. E, como eu falei, a gente tem uma população que se motiva. Né? Então, quando essa população ela é reconhecida, ela se sente parte integrante de um determinado processo, ela vai para cima e consegue alcançar ali os objetivos. Então, também fico à disposição, se precisar que tiver aí a nosso alcance quanto universidade, quanto ao nosso programa lá de pós-graduação, né, o nosso PPG-Tech lá da UEPA, do CCNT, a gente sempre vai estar de portas abertas também. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, professor Vitor, professor André. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, encerrando mais um VicoCast. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau!